Buenas, mundo! Aqui é a Vanessa Panambi, astróloga, taróloga e terapeuta integrativa da Mercúria, abrindo o oráculo semanal de 21 a 27 de agosto. Venham chegando, venham se aproximando, que essa semana está na intensidade de sempre, mas com algumas novidades. Deixar essa coisa estabilizar aqui, para eu começar a falar e trazer energia desse oráculo semanal e deste céu do momento. Bueno, contextualizando, né? Já vim fazendo o que nesses últimos dias? Trazendo aí a inspiração de temas que são muito relevantes, que estão aí pairando este céu do momento. Gente, aqui para mim hoje, essa conexão tá travando. Como é que estão para vocês aí? Vocês estão me ouvindo? Vocês que estão chegando? Me contem. Vou continuar, Então, dois temas vieram já de inspiração para colocar essa introdução aqui deste oráculo semanal. Graças, Fábio. Tá ouvindo bem? Então, tudo certo. E os dois temas são hologramas e o estado delicinha de ser como um processo bioquímico, um processo natural, mas que precisa ali de algum incentivo para que a gente consiga decodificar e cada vez mais escolher o que a gente realmente quer experienciar, de fato, sabendo que estamos aqui cada vez mais sendo influenciados por estes hologramas, por mensagens que estão com aparências, com maquiagens muito bonitas, muito interessantes, que nos atraem, chamam nossa atenção, mas que na verdade são grandes ilusões que vão nos distraindo e nos distanciando de nós mesmos. Então, eu acho interessante ler e reler. Eu não faço esse tipo de post inspiração assim só para criar conteúdo, mas porque tem códigos informacionais ali que são realmente importantes nesse processo. E esses dois assuntos, eles têm tudo a ver com a dinâmica que a gente está entrando, então, nessa semana de 21 a 27 de agosto. Hoje, dia 21 de agosto, eu e as mulheres do laboratório e Curadoria Mercúria estamos entrando no terceiro portal, que é o portal da verdade, da comunicação. E, sincronicamente, a gente está ingressando também aí em alguns trânsitos que atuam com o principal eixo da comunicação. O que a gente precisa atentar durante essa semana, principalmente, para começar, para trazer uma referência prática? Nossa garganta, essa ponte entre o que eu penso e o que eu sinto. Então, nossos meios de expressão, eles vão estar sendo mobilizados para que a gente encontre realmente maneiras de fazer esse ajustamento de coerência entre o que eu penso e o que eu sinto, e esse ajustamento entre o que eu escuto, o que eu falo, e como essa organização acontece dentro, e como essa organização é realmente manifestada. Se é através da ampliação, da expansão dos estados de delicinha, ou se é através da expansão das contenções de dores, daquilo que ficou sendo engolido por muito tempo. Então, é uma prática de observação mesmo, entendendo que os nossos meios de expressão e de comunicação, por conta de todo esse processo intenso, sutil que a gente está vivenciando, ele também está sendo reformatado e a gente pode, deve olhar para isso com mais atenção. Vou contextualizar aqui
olhando para o mapa do céu do momento, com as palavras-chave que eu sempre coloco aqui, pontuando apenas a nível informacional aqui, esses trânsitos do momento. Então a gente entra nessa semana com uma lua crescente, essa lua crescente ela tá falando já desse desafio dos ajustamentos, a gente já tá no signo de Libra, balanceando certas coisas, já ingressando em Escorpião nessa noite e fazendo esse processo de ajustamento e transformação da visão dos nossos afetos. Por que que é assim? Como é que isso aqui pode melhorar? Como isso aqui pode ser ajustado, balanceado, equilibrado, mobilizado? Então, todo esse processo de crescimento, ele tem duas vias, principalmente porque a gente ainda está dentro daquele contexto da alunação de Leão. O que a gente está trabalhando? Formas de deixar a nossa marca pessoal, não falando apenas a nível profissional, daquilo que a gente entrega para o externo, mas de coisas que a gente vai fazendo que nos trazem inspiração. Então, se a gente está dentro dessa força de expansão, tem duas coisas que acontecem, já que também estamos no mundo dual. Tem duas coisas que acontecem nessa força de expansão desse momento, falando aqui de mobilizações lunares. A gente tem essa inspiração para decidir, então vem uma informação, vem uma novidade e logo na sequência você já vai decidir com base naquilo. Vem uma mudança, vem uma alteração e logo na sequência você já consegue tomar uma decisão. Então essa mobilização de forças que nos inspiram e expandem. Ah, isso aqui veio, eu já sei que eu vou concentrar, isso aqui já muda tudo para eu poder fazer. E aí vem essa expansão também que é de dentro para fora, você precisa trazer uma força por conta de um desafio. Então o desafio que vem, ele vem para assumir. A inspiração ela vem para a gente decidir algo, para materializar, e essa expansão interna de um aprendizado, ela vem a partir de um desafio que chegou. Você vai ter que assumir isso aqui. E a coisa, ela vai se encontrando, né? Então, ao mesmo tempo que a gente está passando por processos de crescimento que vão nos dar chances de colocar a nossa marca pessoal a partir das nossas decisões e também tem esses desafios para assumir, ó, isso aqui você vai ter que resolver, não vai dar para passar ileso em relação a esse assunto, a esse outro. Tem essa grande questão mais ampla, né? Isso aqui é uma modulação emocional, são coisas, ajustamentos, coisas crescendo, expandindo. E aí a gente tem essas partes mais amplas que vão integrando, são os outros trânsitos, que é a questão de você regenerar, restaurar e resgatar. Não só falando do ingresso agora, né, dessa retrogradação de Mercúrio, que vai ser mais uma vez muito falada e muitas coisas explicadas por conta dessa retrogradação, mas a gente já está em uma fase de retrogradação de outros planetas e de outras circunstâncias. E o Mercúrio, ele vai vir justamente no momento em que o Sol vai ingressar em Virgem. Então, na quarta-feira dessa semana, a gente vai ter essa mudança que vai trazer essa atenção justamente para aquilo que eu falei aqui no início. Comunicação. Como é que a gente está trabalhando esse vórtice laríngeo? Como é que a gente está trabalhando esse vórtice cardíaco? Como é que a gente está trabalhando toda essa rede neural de informações? Por isso que eu venho falando tanto dos hologramas, por isso que eu venho falando de fazer o trabalho para o estado delicinha de ser subir. E a gente consegue afastar os hologramas, as ilusões e ver as coisas como elas são, por mais difíceis e caóticas que sejam, a partir desse trabalho. Então aí a gente tem Mercúrio retrogradando, Sol entrando em Virgem. Esse é um processo de lapidação, de aperfeiçoamento, de atenção com os pequenos detalhes para que se possa montar um quebra-cabeça inteiro. Então, são várias situações que já vêm acontecendo e que elas vão se deslocando, falar, isso aqui dá para lapidar, elas voltam, melhora isso aqui, dá para regenerar essa situação emocional, dá para restaurar
essas decisões que foram feitas, dá para encaminhar, dá para resgatar coisas que são suas, valores que são seus, conhecimentos que você já começou lá atrás e que agora você cai na sua mão de novo e você só decodifica essas informações com muito mais naturalidade, porque você já viu isso antes. Então, quando a gente está falando de detalhes e de resgates, de retrogradações, essa é a perspectiva que nos é entregue em abundância, para que a gente consiga mobilizar todo um céu que está falando de comunicação de forma ampla, mas também está falando dos ajustamentos que são necessários, principalmente nas relações. Isso já é um tema, né, recorrente aqui. Então, a gente tem Vênus fazendo quadratura com Júpiter essa semana, tá? A gente tem Marte em oposição com Netuno ali no fim. A gente tem a Lua continua crescendo, depois vai lá entrar em Sagitário, quando está toda essa mobilização no céu de expansão ali na quinta. Sexta, sábado, domingo, a gente tem um processo do Sol em contato com Saturno, de Marte ingressando no signo de Libra e fazendo também um trígono com Plutão. A intensidade, o caos externo, ele já está, digamos assim, desenhado, programado. Agora, aquela parcelinha de livre-arbítrio que a gente tem é o que a gente precisa antecipar. Porque se a gente consegue fazer esses ajustamentos internos, cuidar do que está sendo demandado, cuidar, perceber que não vamos dar conta de ficar enlouquecidos, tentando atender a todos os compromissos, a todas as demandas, a todas as ansiedades mundanas, a toda a velocidade em que as coisas estão. Esses ajustamentos internos, eles são para a gente ir se preparando para lidar com o inevitável. Não é querer viver no holograma do sofrimento e nem viver no holograma da ilusão de que nada está acontecendo. É você ter consciência dessas holografias e manter-se na vertical, ou seja, sustentar, ficar de pé. Por que que isso impacta os relacionamentos? Adivinhem. Porque quase ninguém consegue se sustentar, se manter de pé. Ninguém que busca se relacionar de forma inconsciente está olhando para esse ponto. As pessoas que buscam parcerias, que buscam conexões, fazer contratos, relacionamentos afetivos ou profissionais, que não conseguem sustentar a própria base, ou seja, cuidar realmente de si, colocar em dia as questões que precisam ser trabalhadas, não é estar no estado de perfeição, não é estar na ilusão, também na holografia do perfeccionismo, do modelo robótico, mas é estar em dia com as próprias faltas e erros. Isso aqui eu preciso melhorar, isso aqui eu preciso cuidar. Não é o outro que precisa vir cuidar de mim. Não é o outro que precisa vir aqui para fazer uma sociedade, para me entregar aquilo que eu não estou dando conta de fazer, porque eu estou insistindo em fazer de um jeito que não funciona nem para mim, muito menos vai funcionar para o outro. Então isso tudo vai ficando cada vez mais como se fosse o fósforo ali riscando com esse Marte em Libra. Por quê? Imagina essa energia de Marte, esse protagonismo masculino, adentrando uma qualidade, um cenário, um humor, colocando uma roupagem libriana, que trabalha com ajustes, com equilíbrio, com balanceamento, com a justiça. Para conseguir adentrar essa roupagem, vai ter que fazer alguns movimentos abruptos, mas ao mesmo tempo vai precisar entrar em acordo com partes extremas. Não ficam situações extremas. Então, o que vem, o que abre a partir daqui? Isso realmente é algo que eu gostaria de aprofundar e falar com bastante calma, porque tem muitos insights que vêm a partir dessas configurações de Mercúrio retrógrado, do Sol entrando em Virgem, e de Marte entrando em Libra, porque é esse momento onde eles assumem roupagens novas, ou eles fazem movimentos onde
a gente se sente de alguma forma mais influenciado, mas a questão é acordos. Se por muito tempo a gente vem assumindo contratos sem olhar as letras miúdas, sem olhar realmente qual é o preço, simplesmente porque é mais confortável, ou porque a sociedade diz que precisa ser assim, ou porque afinal de contas a minha vida inteira foi assim e agora o que eu vou fazer diferente? Todos esses pontos agora eles estão recebendo esse respaldo energético para que a gente entre em novos acordos. Esse tipo de ajustamento, ele geralmente começa com uma inflamação de algo. Uma inflamação de algo para que aquilo seja equilibrado, regenerado, restaurado e depois resgatado. Que aí você fica com aquela energia que é sua para poder fazer um acordo. Ó, agora que eu tô com o que é meu, então você, por favor, faça a sua parte. E o contrário também. Isso serve apenas para relacionamentos? Não. Tem muitas situações que, por conta de várias limitações que a gente vai começar a vivenciar como coletivo, limitações financeiras, limitações de deslocamento. A gente já passou uma novela intensa dessa agora, mas agora tá muito mais sutil, assim, né? Ninguém vai ficar preso ao mesmo tempo numa situação coletiva, mas agora tá muito mais fácil de ir manipulando pelas bordinhas. Então a gente vai limitando, a gente vai criando situações para que eles fiquem aqui achando que estão indo muito bem, mas na verdade estão enlouquecendo porque estão tentando dar conta de tudo. E a gente vai tirando algumas oportunidades, algumas facilidades, e eles vão tentar fazer mais rápido, trabalhar mais, vão brigar muito, e aí fica muito mais fácil de desequilibrando todo mundo, desajustando mentalmente, coletivamente, emocionalmente todas as pessoas para criar esse tipo de limitação. Então, quando a gente vai falar de limitações de deslocamento, limitações financeiras, limitações materiais, isso fica muito visível o tipo de acordo e ajuste que a gente precisa fazer também entre as partes e como é importante contar com a justiça nessas horas. Contar com essa energia mesmo. Isso vai vir aqui, né? Feito o ancoramento do oráculo, eu sei que isso aqui vai vir já como um símbolo bem importante. Se as situações vão inflamar para que sejam equilibradas, balanceadas, pode ter mudança nos planos aí, né? Então ficar atento também para ter essa perspectiva de que não, as situações, os relacionamentos não terminam porque uma pessoa tem um motivo específico com você, é simplesmente porque tem coisas maiores acontecendo. Uma parceria não termina porque você fez isso ou aquilo, tem coisas maiores acontecendo. E da mesma forma, quando a gente olha isso individualmente, dessas mudanças nos planos, uma viagem que não vai acontecer, uma situação que terminou quando tinha tudo para aparentemente ir para frente, entre outras situações que podem ser exemplos de mudanças nos planos, olhar para isso. O que eu posso regenerar, o que eu posso restaurar e o que realmente é meu e eu preciso resgatar dessa situação. Às vezes é só sua autoestima e já tá ótimo. Então, se a gente está entrando nesse cenário solar de aperfeiçoamento e de lapidação, vai melhorar aquilo que tá bom. Vai ampliar e vai lapidar aquilo que expande o estado delicinha de ser. Vai fazer o básico bem feito, vai fazer o arroz com feijão. Então, depois vocês até podem, ouvindo isso no momento gravado, no momento YouTube, trazer perguntas sobre isso, porque eu quero aprofundar esses temas aqui que são muito interessantes para todo esse processo de final de agosto e setembro. Lidar com o inevitável. Então, bora para a abertura do nosso oráculo semanal. Trazendo o cenário, então. Leitura do cenário da semana. Dito tudo isso, temos a carta do plano divino. Plano divino, veja só, é um Merkaba de proteção que se abre para a gente lidar com toda essa densidade de informações que se conectam aqui. Depois essa imagem
Algumas eu até lembro de postar, outras eu sinto necessidade, essa é uma delas. Sinto necessidade de postar depois essa carta para que vocês possam salvar e aí deixar de plano de fundo da tela durante essa semana. Por quê? Você pode ver agora o projeto da sua energia e dos seus atos de modo mais claro. As 10 direções voltam ao centro a todo momento por meio da sua força vital. Perceba a energia sutil que percorre a sua espinha, desde os pés até o topo da cabeça, como se ela fosse a coluna absoluta do seu ser. As 8 direções horizontais são a arena onde tudo acontece. Deixe que os seus sonhos, o estado mais profundo de subconsciência, assim como a sua consciência, revelem a você o projeto, que é o plano divino. Você tem um propósito na vida e as vibrações dessa carta podem revelar mais do que você sabe a respeito desse propósito. Entre em contato com as energias que fluem para dentro e para fora de você e vivenciará ambas, a que recebe e a pela qual é grato, e a que oferece nesse grande esquema das coisas. Então, contemple e planeje. Parênteses, afinal de contas, isso resume toda a parte astrológica. Contemplar e planejar. Diante de tudo isso aqui, o que eu posso antecipar para que eu esteja em condições realmente mais equilibradas semana que vem, daqui um mês? Como é que vai ser isso? Então, esse planejamento, ele está muito de acordo aqui com esse plano divino. O que é o plano divino? Eu estou falando de religião, eu estou falando de algo dogmático, eu estou falando de algo que envolve muitas crenças para que eu consiga acessar? Não. Falando de que tem coisas maiores, tem energias maiores do que a nossa mente consegue conceber e que tem um propósito, sim, para tudo ser como é. Então, você que cuide do seu e contemple e planeje, isso é divino, é o básico. Então, visualizar e sentir o plano divino ao seu redor como um círculo sagrado. O plano divino diz: contemple e projete, transforme as distrações mundanas numa visão panorâmica para que você possa se ver de uma perspectiva mais ampla. E a afirmação que essa carta traz é: as minhas intenções estão em harmonia com o plano divino. As minhas intenções estão em harmonia com o plano divino. Lugar certo, hora certa, fazendo o que é certo. Certo não é certo ou errado para a sociedade, é certo aqui, ó. Dentro do eixo de sustentação. Estou conectada com o plano divino, tem algo maior aqui que rege toda essa dinâmica e que me facilita agir sem que eu fique presa nas teias de manipulação, sem que eu fique presa nas distrações mundanas, sem que eu fique presa numa visão aonde eu não consigo ver o contexto. Então, a gente pega as mesmas qualidades holográficas, e isso eu comentei também, né, nesses últimos dias, ali nos stories e no post, a gente pega as mesmas informações, isso que cria a holografia do medo, que faz as pessoas pegarem toda essa carga de mensagem subliminar que tem entre as coisas, é a mesma energia que sustenta a outra dualidade. Então, é a mesma energia de expansão. Você só altera a polaridade. Você pega toda essa carga negativa holográfica e você altera para acessar a qualidade positiva que também cria. E aí você vai criar os teus cenários a partir de uma conexão com os planos divinos. Isso exige trabalho, isso exige comprometimento, isso exige se organizar, se planejar, parar, às vezes parar tudo, sumir e depois voltar para a ação, para o movimento e dar continuidade para essa inspiração e essa expansão. Então, se você tem um propósito na vida, você precisa fluir com isso para dentro e para fora, sem tanta distração. E aí, o que a gente vai deixar nessa mochilinha dessa última semana? Toda semana eu venho aqui e falo, vamos deixar algo para trás e vamos nos direcionar para a semana
com algo para receber, para trabalhar. Então, olha que interessante, como todos os oráculos. Aqui, na nossa mochila, a gente tira uma pequena árvore, porque é um baralho pequeno, mas ela é uma árvore. E é interessante porque a árvore, ela é uma carta, ela carrega um simbolismo extremamente positivo. Mas aqui ela tá nesse lugar de peso. Se a árvore, ela tem todo esse simbolismo de abarcar todos os elementos, ela tem água, ela tem ar, ela tem terra, e então ela tem toda essa integridade, essa informação completa. Se ela tá aqui como algo que precisa ser liberado, é porque tem algo pesado que está sendo carregado de forma recorrente e está apodrecendo. É muito antigo. Pode vir lá de ancestralidade. Essa é uma parte simbólica aqui. Então, o que você vem carregando, que já está enraizado, que está recorrente, que está pesado e que precisa ser liberado. Como uma árvore que está com as suas raízes podres. Ah, mas ela teve toda a sua importância, tem toda uma história por trás disso, mas está apodrecida. Então, este corte, ele não vem com um facão, não vem com um instrumento aqui que faça esse corte e essa depuração completa. Esse corte, ele vem com o direcionamento da semana, que é o chicote. O chicote já saiu quando a gente veio numa situação de vamos parar de se automutilar, boicotar e tudo mais. E agora ele vem na nossa mão pra gente usar. Parece que o jogo mudou, parece que o mundo deu voltas, né? Então, essa ideia do chicote, diante dessa ancestralidade pesada, desse algo apodrecido que você tá carregando e tá recorrente nas semanas, agora já deu. E aí você pega o chicote. Então, esse chicote é o quê? Nesse sentido. Arrepiou aí, Fábio? Pois então, não é? Esse chicote é o quê? Proteção divina. É como essa força que vem aqui do centro e começa a expandir todos esses processos aqui, né? É aquele chicote da alma mesmo que estrala, fala, ó, aqui você vai fazer justiça, aqui você vai defender seus direitos. Ah, não queria precisar brigar por causa disso. Você tá na terra. Você vai precisar brigar por causa de algumas coisas, porque é teu direito. Você precisa organizar algumas situações. Ajustamento não é sempre fofinho, não é exatamente um Tetris. E essa é a questão. Aí a gente vai para uma energia realmente séria quando o chicote estrala, que a gente precisa usar o chicote, que a gente precisa ter aquela conversa difícil, precisa entrar num acordo, precisa chegar num ponto de, olha, a gente já conversou, a gente já tentou resolver na base da amizade, a gente já tentou de outras formas, agora fala com o advogado, tá? Então tem situações que são assim. Você pode ser essa outra pessoa que recebe essa mensagem também. Você pode ser a pessoa que vai ter que ver o chicote estralando para ter que usar o seu. O chicote estralou, agora você pega o teu. E isso aqui, obviamente, eu não estou incitando a brigas, mas eu estou atendendo a essa necessidade de olhar para os hologramas, e a maior parte de nós tem esses hologramas na nossa visão, na nossa condução. Paola está dizendo que era a mensagem que ela precisava. Que bom, Paola. É a mensagem que todos nós precisamos para essa semana, porque a coisa ainda vai se desdobrar aí. Então, tem situações que, né, principalmente quando a gente está vivenciando esse céu aqui do momento, de limitações, de coisas, programações que não deram certo, mudança nos planos, situações, às vezes, isso não é com uma pessoa, é com uma empresa, é com um lugar onde você realmente foi lesado, onde situações que você deixou passar porque, ai, não vale a pena, não é o meu propósito aqui. Às vezes, o desafio é esse, pode não ser o propósito, mas é um desafio que tá aí para assumir, que depois que você assume, você vai fazer o teu propósito, a tua inspiração, tomar suas decisões
sem ficar carregando aquela raiz podre, aquela coisa que fica ali e fala, nossa, não sei por que eu não tô conseguindo andar, não sei por que a coisa não vai para frente. Carregando problema que já vem ali, né, de décadas, que ninguém anterior aos seus passos queria resolver, porque sempre tinha o mesmo padrão de raciocínio para as coisas, agora você vem e resolve. E às vezes é nessa semana mesmo que resolve. Às vezes não precisa de muito mais tempo para a vida. E aí essa proteção divina, este plano divino onde as coisas, as informações vão se conectando, elas vão ter essa força, que é a força sempre do oráculo aqui de segunda-feira. É força de Exu, é força de abre caminhos, é força de ajustamento, é força de dar sustentação. E isso é um assunto, é uma energia, uma frequência que precisa se ter respeito dentro para poder manifestar fora. É preciso conseguir ser justo consigo mesmo para entender quais são as situações que precisam ser ajustadas com maior urgência e com esse respeito interno de que é só porque é meu por direito. Não é porque eu quero me vingar, não é porque eu quero brigar, não é porque eu quero criar conflitos, é só porque é um processo de resgate que é meu por direito. Então, quando a gente conhece o que é importante pra gente, o que nos auxilia a nos valorizar, a gente consegue defender os nossos territórios de uma forma justa, nem sempre tranquila, pacífica no início, mas justa. E aí vem como conselho do baralho de Maria Padilha, e aí a gente traz essa contraparte também da energia das pombagiras durante a segunda-feira, com a carta de conselho para a semana, carta do grande amor, pulseira de ouro. Então vamos lá para o simbolismo disso. Primeiro, tem situações que precisam acontecer na nossa vida para a gente entender que o grande amor da nossa vida somos nós. Não interessa o nosso status, não interessa que tipo de relacionamento estejamos, mas é a partir dessa premissa que a gente consegue entregar o nosso ouro, porque a gente sabe que tem abundância. E esse é o lugar de conselho para o foco nos acordos. Quando você precisa se defender, ou quando você precisa expandir, criar mais estados de delicinha, o propósito é o mesmo, a frequência é a mesma. Então, o que a carta da pulseira de ouro traz quando a gente está falando de conselho? Se abra para as pessoas chegarem, se abra para novos encontros, para novas amizades, para novas formas de trabalhar os seus afetos, para acontecimentos, eventos que realmente te alegrem, te entreguem e deixem que você receba esse ouro e despertem realmente essa parcela, essa qualidade humana que é a empatia, que é a simpatia, que é a conexão. Quando nós estamos dispostos por sermos nosso próprio grande amor, por usarmos esta pulseira de ouro, por termos esta condição, quando nós estamos nessa disposição, a ressonância é muito mais fácil, a ressonância dos encontros, das pessoas. E aí você vai quebrando os paradigmas mesmo para conseguir ativar essas conexões com desconhecidos. Você vai criando falhas na Matrix para estar em ressonância com quem realmente está ali igual, na mesma disposição. E esse é o ponto que vai formatando também novas egrégoras para lidar juntos, que sejam parcerias de dupla, que sejam parcerias de grupos, mas que sejam egrégoras onde estão reunidas com estes mesmos propósitos de proteção, de ajustamento, de ampliar a alegria, despertar aquilo que tem de bom em cada um. Um beijo para o meu laboratório e curadoria Marcura, porque esse é o propósito e a gente tem feito isso muito bem. Então, foco nos acordos também. A partir do momento que a gente está com essa pulseira de ouro, esse é o propósito, você fazer foco nos acordos, porque você não tira
a sua pulseirinha de ouro para estar em situações que te desonram. Você mantém ela e propõe que o outro use a própria pulseirinha dele, e propõe que o outro então se afaste, e propõe que o outro se aproxime quando estiver apto a também a olhar para o seu próprio ouro. Então, bueno, dei todos os recados de hoje. O oráculo da semana tá aí, vibrante no plano divino em ação. Semana que vem estamos de volta. Besitos, arrasem nessa semana e até a próxima. Graças.